Olá pessoal, boa tarde a todos. Iremos fazer a correção da nossa tarefa, que se encontra na página 106 do livro de matemática, beleza? Estamos trabalhando com fatoração. Fatoração colocando o fator comum em evidência. Então aqui a nossa primeira questão falou o seguinte: escreva os números na forma fatorada. Galera, aqui nós temos diversas formas de fazer esses itens A, B, C e D, beleza? O seu livro vai trazer em forma de potência, mas você poderia ter colocado simplesmente 2 vezes 18, certo? Que daria 36. Aqui nós temos 450, também outra forma de fatorar, né? Mas você poderia ter colocado simplesmente 2 vezes 225, também estaria correto, beleza? Na letra C, 120, também você poderia ter colocado 2 vezes 60. E na letra D, 500, 2 vezes 250. Então são várias formas que você tem de fazer, tá bom? A segunda fala o seguinte: colocando os fatores comuns em evidência, fatore, né? Ó. Aí nós temos aqui a letra A, AX mais AY. Quem é o fator comum, pessoal? É o A. O A pertence aos dois termos aí. Sabendo disso, coloco o A em evidência e fica lá dentro do parênteses o X mais o Y. Porque A vezes X dá AX e A vezes Y dá AY, beleza? Aqui o fator comum que vai ficar em evidência é o 4, porque eu posso dividir o maior divisor comum entre o 16 e o 20 é o 4, então ele fica em evidência, beleza? E daí a gente vai pensar, qual é o número que eu multiplico por 4 que vai dar 16? Ora é o 4, e coloca o x ao quadrado dentro. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 20? Ora é o 5, e coloco o y ao quadrado dentro, aqui do parênteses, tá bom? Aqui o maior divisor comum para 5, 15 e 10, né, é quem? É o 5. Então eu coloco o 5 em evidência. E aí você vai pensar, qual é o número que multiplica por 5 para dar 5x? Ora, é o x. Qual é o número que multiplica por 5 para dar 15y? É o 3y. Qual é o número que multiplica por 5 para dar 10z? É o 2z. Tranquilo? E aí, pessoal, letra D, nós temos que o maior divisor comum entre o 5 e o 20 é quem? É o 5. Então, mas nós vamos perceber ainda que o x também é comum, tanto no primeiro quanto no segundo monômio, e o y também é comum também. Sabendo disso, nós vamos colocar o maior grau em evidência, que é o x ao quadrado, e o y no grau 1, tranquilo? Aí você vai pensar, né? Qual é o número que multiplica por 5 para dar 5? Ora, é 1, então tem um aqui visível, tá? Aqui nós queremos encontrar um grau 3. Logo, multiplicação de mesma base somos expoente. Então esse y tem grau 1, né? Que x ao quadrado que multiplica x na 1 vai dar x ao cubo. E daí você percebe que o y aqui não vai ter, né? Porque o y já está fora, com grau 1, tá bom? Da mesma forma, qual é o número que multiplica por 5 para dar 20? É o 4. O x ao quadrado, pessoal, já está em evidência aqui, então não preciso colocar ele aqui na frente do 4, beleza? E aí, nós temos y no grau 1 fora, y no grau 1 aqui dentro do parênteses, vai dar y no grau 1, grau 2, tá certo? A terceira eu não passei, vamos para a quarta. Escreva os polinômios abaixo na forma de um produto. Galera, é a mesma forma aqui da segunda, tá bom? Aqui você vai entender que o fator comum é o x ao quadrado, né? O maior grau aqui, né? Pertencente aos três monômios, então x ao quadrado fica em evidência. E aí você faz a propriedade distributiva para descobrir, né? Os carinha aqui de fora, igual eu expliquei na segunda questão, tá bom? Aqui o fator comum aqui que nós vamos encontrar na letra B é o 3x, porque ele é o maior divisor comum para o 6, o 3 e o 12. E o x também é comum aos três monômios aí, tranquilo? O maior divisor comum também aqui na letra C é para o 6 e o 18, é o 6, tá certo? Então o 6 fica em evidência e o x e o y também é fator comum para os dois monômios. Então fica 6xy em evidência, tranquilo? E o maior divisor comum para o 15 e o 3 é o próprio 3, tá certo? E aí você vai entender que o x também é fator comum, né, para os dois monômios e o y não. O y só tem no segundo, tá certo? Então coloco o 3x e busco o maior grau possível para colocar em evidência, que é o 4 aqui, tranquilo? E aí você vai pensar o seguinte, qual é o número que multiplica por 3 para dar 15? É o 5, né? Aqui você quer encontrar um grau 7,
Então aqui você já tem grau 4, você coloca um x na 3, porque x na quarta que multiplica x ao cubo vai dar x na sétima, né? Propriedade da potência. E aí você vai pensar, né, que aqui você já tem um 3, vai ficar um invisível aqui, tranquilo. E aí o x na quarta já está em evidência, acabou aqui, né, ó, não tem aqui dentro. E o que vai sobrar aqui é o y, tranquilo? Pois ele aqui não foi colocado em evidência. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, certo? Vamos continuar, tchau, tchau.